Outra vez, sexta-feira, estamos aqui encerrando mais uma semana com um tema super interessante sobre essa questão dos mitos, da construção dos contos, da maneira das leituras, né, com que determinadas linguagens são apropriadas para a resistência política. Já voltamos a isso, já. Vale aqui indicar que na próxima segunda-feira a gente vai ter de volta aqui as nossas conversas, ninguém mais e ninguém menos do que o Jorge Barcelos, que é professor lá da Universidade Federal de São Paulo, lá no campus de Guarulhos, trabalhando diretamente com a questão da educação. Ele já fez aqui conosco uma outra entrevista, um podcast falando sobre essa questão do ensino no Brasil, e agora ele volta com outro tema, bastante diferente e que, sem dúvida nenhuma, tem o seu fascínio mais do que expressivo, né? Mais do que evidente, que é a ideia de discutir esta relação entre a cartografia do século XVI, XVII, mais as obras do Ecaute, a maneira como ele pintou o Brasil na época da invasão holandesa, do Brasil holandês, e um pouco associando, né, um pouco não, mas diretamente associando essas imagens dessa cartografia e dessa arte, né, pictórica com a construção de uma imagem de Brasil. E assim, é uma coisa muito interessante, algo a ser realmente acompanhado, né, o trabalho do Jorge nesse sentido, retirado ou dialogando de alguma maneira, desdobrando da sua tese de doutorado, ele produziu um artigo que foi publicado na Universidade Católica, no sistema lá, na revista de pós-graduação do pessoal de História, e assim, vale a pena a gente acompanhar. Na segunda-feira o Jorge Barcelos vai estar aqui conosco. Bom, retomando aqui as nossas discussões sobre os novos projetos, uma questão importante é que ainda estamos burilando aqui como é que isso vai funcionar. Essa ideia de ler os textos, de falar sobre o que está escrito, né? Porque esse vai ser o título aí, pelo menos provisoriamente, é o título que a gente vai dar a esse novo projeto, mas assim, o formato disso, como vai fazer, como as pessoas vão participar e como tudo isso vai ser publicado, isso aqui nós estamos achando o melhor caminho, né, para ter o acesso ao maior número de pessoas possível, os interessados, né? Então, é isso. Por enquanto, ainda está na fase de projeto, ainda não vai ao ar. Mas assim que tudo isso estiver arrumadinho, direitinho, eu conto para todo mundo sem nenhum problema. Não há segredos, né? De alguma maneira, acho que se vocês que estão acompanhando esse vídeo aqui da sexta-feira quiserem dar palpites e colocar aí, propor textos que acham que são interessantes dentro da geografia para a gente conversar, eu ficaria muito agradecido. Tenho aqui as minhas preferências, mas sem dúvida estou mais voltado às necessidades, né, da produção do discurso geográfico no Brasil do que as minhas preferências pessoais. Então, ficaria muito agradecido se vocês dessem aí palpites e, bom, colocassem aí o que vocês acham que deveria ser colocado em discussão e coisas desse tipo. Bom, voltando ao tema da semana, então o que nós temos aqui é justamente esta relação entre arte, resistência e a linguagem, né? O problema da linguagem. Essa coisa de qual seria a diferença efetiva em a gente ter uma linguagem extremamente rebuscada, aprovada e carimbada e aceita pelos nossos especialistas em linguística e gramática e coisas desse gênero, e qual é o papel desta linguagem que está colocada na cotidianeidade, né, dos brasileiros, que está colocado no sertão, que está colocado nisso que a gente chamaria de Brasil profundo, se é que isso existe. De qualquer maneira, esse nós vai, nós fica. O que é que significa isso e de que maneira tudo isso cria um plano de resistência? E em que medida essa resistência ela se legitima ou não frente às elites, frente
a necessidade de se falar direito, de se ter uma estrutura, né, que de alguma maneira corresponda às regras gramaticais que definem aí a língua portuguesa, a nossa maneira culta, digamos, de falar, né, a nossa maneira mais correta. Já sabemos muito bem de que não existe, de fato, uma maneira a prioristicamente correta de se usar uma determinada língua. Todos os povos, todas as línguas, todas as pessoas, de alguma maneira, cometem incorreções do ponto de vista da gramática a qual está, ou pelo menos tentam fazer com que estejam submetidas. Nenhum de nós, na nossa vida cotidiana, na nossa conversa, aqui no nosso bate-papo, como o que nós estamos fazendo aqui, deixa de cometer, aspas, erros gramaticais, erros do ponto de vista sintático e tudo mais. O que é fundamental, sabemos disso, é que a língua está a serviço da comunicação e uma determinada estrutura linguística, uma determinada maneira de falar, ela carrega consigo também todo o ferramental, a ordem lógica que nós utilizamos para raciocinar sobre o mundo, sobre a nossa vida, sobre o entendimento que nós temos das coisas, definem de uma maneira bastante importante as nossas atitudes. As palavras são muito mais do que palavras. A ordem dessas palavras, as construções frasais, elas na verdade estabelecem uma relação lógica. E nesse sentido, então, escrever de uma determinada maneira ou de outra, falar de uma determinada maneira ou de outra, usar de determinadas estruturas como o Saramago usa na sua literatura, ou de um determinado tipo de vocabulário como Guimarães Rosa usa e assim por diante, se estabelece aí muito mais do que um preciosismo ou do que uma coisa meio maniática ou alguma coisa parecida com isso. O que nós estamos falando é do objetivo que se tem de se passar uma determinada mensagem, um determinado teor, uma determinada condição. A mesma coisa acontece com a música popular, essa relação entre letra e música, com as ritmias, o que cada uma dessas músicas querem dizer, o que elas expressam, como elas movimentam de alguma maneira um conjunto extremamente amplo e complexo de valores e da própria estrutura cultural. Não é menor isto na pintura, não é menor isto na poesia de uma maneira geral, e assim por diante. Todas as manifestações humanas e mesmo até os textos acadêmicos, eles expressam uma determinada maneira de raciocinar. Certas linguagens são inadequadas para se falar de determinadas coisas, mas elas são inadequadas porque a maneira como nós entendemos o próprio objeto sobre o qual nós nos debruçamos, ela está fundada numa estrutura lógica que outras linguagens dificilmente permitiriam o desenvolvimento, a compreensão, a percepção e tudo mais. Então, nesse sentido, é que a questão da arte e a questão da geografia se juntam, não é? De alguma maneira. Porque o que nós podemos ter como ponto de partida é que, para além do próprio reconhecimento que temos de nós mesmos a partir das palavras que usamos, da estrutura sintática que utilizamos, de como as pessoas entendem o que nós dizemos e assim por diante, tudo isso está diretamente associado à nossa noção ou à nossa relação de pertencimento, isto é, de onde nós somos. Quando nós percebemos um determinado sotaque de alguém e dizemos que essa pessoa é baiano, ou se essa pessoa é gaúcho, ou então é mineiro, é X, é Y, é Z, é paulistano, não é? E carioca e tudo mais, isso não é pouco, não é? Porque por trás dessas questões, dessas identidades, deste vocabulário, desta articulação, não é? Entre pronomes, entre substantivos, adjetivos, verbos e tudo mais, por trás de tudo isso está um certo tipo de vida, um certo tipo de reconhecimento. Eu me reconheço no outro, que fala de uma maneira
relativamente parecida com a minha, e não me reconheço nas pessoas que utilizam mais a segunda pessoa do singular do que a terceira, que usam mais o tu do que o você, que usam mais o R do que o S. Bom, essas coisas todas, e que vão nos dizendo então onde somos, por que somos, que identidade nós temos. Os contos que foram elaborados pelo Egmar Chaveiro, no caso dessa entrevista que fizemos com a Ana Carolina, esses contos estão a serviço disso, né? Sem dúvida nenhuma. Egmar vai usar de uma linguagem, de um certo tipo de vocabulário e de um imaginário, não é? Que não é o imaginário da universidade, que não é o imaginário da academia. Na verdade, se tenta então estabelecer esta relação de resistência, esse falar. Eu falo de uma determinada maneira, e ao falar de uma determinada maneira, reconheço os meus próprios valores e procuro, de alguma forma, fazer com que os que me escutam, os que me ouvem, se reconheçam junto comigo, se subestabeleçam dentro desse processo. Então, este jogo, né, que envolve a própria maneira, o entendimento, é muito mais... digamos, está diretamente associado à própria temática, à própria forma, ao próprio jogo das resistências que cada um de nós vamos estabelecer em relação ao mundo, em relação às coisas. E é isso que nos dá, muitas vezes, essa noção, né? Quer dizer, eu como um paulistano, né? Ao escutar as pessoas mesmo do interior de São Paulo, e o uso do R, a maneira como ele é utilizado, e como ele é utilizado no Rio de Janeiro, ou como se fala no Rio Grande do Sul, e assim por diante, expressões, né, muito particulares. É interessante porque você olha e fala, bom, é um gaúcho falando. Não necessariamente isso está isento de juízo de valor. Muitas vezes esse tipo de identidade também é um formato não só de identificar o outro, mas de rejeitar o outro, né? Na maneira que fala, na maneira que nós consideramos como sempre os acadêmicos consideram como senso comum, como uma fala de menor qualidade e tudo mais, sem levar em consideração que todas as falas possuem, de alguma maneira, o retrato de toda uma vida, de toda uma complexa relação com o mundo, com as pessoas, com as identidades e tudo mais. Então, nesse sentido, é que essas entrevistas chamaram bastante atenção, pelo menos a minha atenção, e voltando aqui a este ponto, né, que relaciona então arte, a possibilidade da fala, né, a existência dos juízos de valor, de como isso se organiza e como que do ponto de vista geográfico eu posso então estabelecer alguma relação analítica, estabelecer algumas possibilidades do ponto de vista conceitual e, claro, chegar a algum nível de compreensão das relações entre os povos e o mundo e assim por diante. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, espero que tenham um ótimo final de semana. Lamento e estamos lamentando todos, e eu tenho a impressão que não é diferente. A situação do Brasil, da maneira como está, a gente já ter passado aí os 3.000 falecimentos por dia, tudo isso é uma tragédia monumental, que não tem mais como descrever. Acho que, de alguma forma, Hannah Arendt tinha lá seu sentido quando falava da banalização do mal. Acho que nós, os brasileiros, nós acabamos banalizando o mal. Ele se tornou alguma coisa tão cotidiana, tão próxima, como se a dor do outro já não fizesse mais nenhum sentido, né? Então, acho que isso é alguma coisa que nós precisamos efetivamente lutar. É uma luta, uma luta imensa, porque não dá para decorar 3.600, 3.400, 3.200 nomes por dia para a gente recitar como faziam muitos templos judeus logo depois da Segunda Guerra Mundial, e recitando os nomes e tudo mais, né, das pessoas que tinham sido assassinadas.
Acho que esse tipo de coisa em relação ao Brasil, em relação ao mundo, né, mas estamos falando das nossas próprias identidades e pertencimentos, ela é algo de profunda violência, de profunda revolta, de que ela não pode permanecer da maneira como está. Existe um desequilíbrio do ponto de vista da violência e do tratamento dessa violência. Ela está se naturalizando, e se nós naturalizarmos a violência, seremos nós, não é, efetivamente, a garantir que essa violência permaneça, que ela se reproduza e que ela se volte contra nós mesmos, contra todos os que amamos e tudo mais. Então, acho que é uma reflexão para que eu possa eu mesmo tentar manter aqui o coração calmo, digamos assim, usando esse tipo de figura, não é? Porque realmente é algo para além da nossa capacidade de pensar. Amigos, amigas, na medida do possível, tentem ter um bom final de semana. Na segunda-feira, Jorge Barcelos, e continuamos discutindo e tentando aqui, de alguma maneira, aprender com as pessoas que escrevem sobre geografia e que, falam sobre o assunto. Um abraço a todos, a todas. Até mais, até segunda.